Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, mudanças que pesam no bolso. O ano de 2021 mal começou e já se fala em aumento de tarifas, impostos, medicamentos. E sobre esse assunto a gente conversa hoje, então, com o Dr. Fabrício Pozzolo. Entender esse assunto que é um pouco doído, a gente está começando o ano já falando de aumento? Já, o bolso dói mesmo, né? Logo no começo do ano, assim, realmente, algumas coisinhas são complicadas, mas é sempre importante a gente estar conseguindo explicar isso para as pessoas poderem tomar a melhor decisão na hora de ver aquilo que elas vão fazer. Então vamos começar, doutor, falando sobre a questão dos planos de saúde. A gente está passando, na verdade, né, por uma pandemia. Ela não acabou, muita gente utilizando o plano de saúde. Quem não perdeu emprego e teve que migrar para o setor público, para a rede pública, ainda tem o seu plano de saúde, muitos exames, muitas idas aos médicos, e se fala agora nesse aumento dos planos de saúde. É possível que nesse ano os planos de saúde tenham 2 reajustes? É verdade. A gente precisa entender como é que funciona essa questão de reajuste de plano de saúde, porque existem 2 categorias de plano que são diferentes e os reajustes também acabam sendo diferentes. Quando nós falamos de planos familiares, são esses planos que a gente chama de planos particulares, vamos colocar dessa forma, esses planos na verdade são aqueles que são reajustados pela ANS. Então, nesse caso em especial, existe um reajuste específico que a ANS acaba promovendo ao longo das temporadas. Esse reajuste, mais ou menos hoje para o ano de 2021, está girando em torno de 8,63%, alguma coisa nesse sentido, que foi divulgado pela ANS recentemente. O que estava previsto, já Exatamente. não tem nenhuma novidade em Exatamente, até aqui sem problema nenhum. A gente lembra que por conta da pandemia, houve a suspensão de reajustes dos aniversários de plano de setembro até especificamente dezembro, e, portanto, por conta dessa situação específica, é que se fala nesse pseudo-reajuste, 2 reajustes, né? Porque a gente teria os planos que fazem aniversário até esse momento, e depois, a partir de maio de 2021, onde existiria o reajuste comum. Então, a gente tem um reajuste que ficou represado no ano de 2020 e temos esse novo de 2021, mas até então, dentro desses 8,63%, tudo mais ou menos como está realizando o script da regra da ANS. O problema principal não é esses planos de saúde familiares, são os planos de saúde que a gente chama de planos de saúde de adesão coletiva. Aí está o grande problema. Porque esses planos de saúde de adesão coletiva, que é o que acontece geralmente com planos de associações, planos de sindicatos, planos, na verdade, que as pessoas jurídicas contratam em relação aos seus funcionários. Nesse caso específico, a ANS não participa da composição do preço. Aí o que vale são as regras de mercado. E essa situação de regras de mercado é extremamente complicado, porque o reajuste nesse caso é livre. Então, a operadora de plano de saúde, de acordo com o que ela entende dessas regras de mercado, ela vai acabar fazendo o reajuste. E a ANS não participa porque não seria agência reguladora. Exatamente, nesse sentido. Exatamente, porque a ANS só regula os planos de saúde individuais e não esses coletivos. E a partir do momento que a gente tem essa questão dos planos de saúde coletivo, é onde começa a residir o problema. Porque dependendo da sua faixa etária, dependendo daquilo que o seu plano traz de informação ou que disponibiliza você, o usuário, consumidor, isso pode ter um disparo de um gatilho muito alto. Então é aí que começa a residir todo esse problema. Quando isso vem acontecer, é importante que o consumidor que se veja numa situação como essa, procure rapidamente um advogado de sua confiança, procure o PROCON da sua cidade, a OAB da sua cidade, para que possa o profissional fazer um estudo específico em relação a isso, para ver se realmente essa situação está dentro daquilo que é o razoável, ou se não, mover uma ação judicial, para poder o judiciário acabar intervindo numa situação como essa e regulamentando esse aumento de maneira efetiva. Esse é um ponto importante, então, doutor. Quando a gente fala desse plano individual, familiar, a ANS é a agência reguladora. Isso. Né? Quando a gente fala de um empresarial, não existe, então, uma agência reguladora. Não existe. É um contrato tete a tete. Exatamente, é a questão de mercado. Cada empresa é um caso. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um contrato pessoa jurídica, uma empresa X, que tem até tantas vidas, né, que a gente fala, até 29 vidas, que é um limite específico.
Então a gente diz que mais ou menos nessa situação, imagina que as pessoas usaram muito o plano de saúde, né? Essas vidas usaram muito o plano de saúde. O aumento vai ser exponencial, porque as pessoas usaram muito esse plano de saúde, então está dando, aspas, prejuízo para a operadora, então a operadora vai ter que fazer um reajuste que na cabeça dela é um reajuste maior. Só que, infelizmente, aí acaba acontecendo. As pessoas não respeitam nenhum índice, vamos colocar assim, inflacionário. As pessoas, no caso as operadoras, calculam essas perdas de uma maneira aí que acreditam, né, que estão fazendo um equilíbrio contratual em termos de valores e acabam impondo à parte mais fraca, que é na verdade o consumidor, um valor muito alto, um valor muito grande. E é aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque se essa situação não for resolvida a contento, lembrando que sempre, antes de ingressar no judiciário, é sempre importante uma conversa para tentar adaptar essa situação, conversar um pouquinho, olha, você quer tanto de aumento, mas esse valor está muito alto, vamos tentar compor aqui um reajuste menor. Se a gente consegue fazer uma situação como essa, muito bem. Se não, a gente vai ter que acabar judicializando a questão para que o judiciário possa resolver essa situação. Ou seja, a gente vai ter um aumento, então, muito maior que a inflação e num cenário onde as pessoas estão perdendo os seus empregos, a sua renda. Isso vai aumentar muito mais o setor público. Exatamente. É muito comum, inclusive, acontecer, Roberta, das pessoas não estarem renovando o plano de saúde porque não conseguem. Natural, né? Então, eu não consigo renovar. Eu vou migrar para um outro plano. Isso é muito comum acontecer nesse período agora. O que as pessoas precisam lembrar é ter também um pouquinho de tirocínio, lembrar um pouquinho como devem fazer essa migração. Por quê? Porque às vezes eu troco o meu plano X por um plano Y. Só que quando eu troco esse plano Y, eu estou pagando um valor mais barato, é verdade. Mas lembrando que eu estou contratando a mesma categoria de plano, ou seja, amanhã o reajuste vai explodir novamente, né? Então a pessoa precisa entender a forma de fazer a migração, entender especificamente o contrato, conversar com o corretor que está aí efetivamente prestando esses serviços para poder trazer os planos à pessoa jurídica, conversar com tudo isso para poder entender bem aquilo que está fazendo e não ser seduzido, né, por algumas conversas ou algumas situações que infelizmente acabam não dando certo, né? Então o consumidor precisa estar atento a essa situação a fim de que não exista problemas, porque depois, quando ele for utilizar o plano, a conta pode ser maior. A gente falou sobre o aumento dos planos de saúde. Outro assunto que está bastante em alta, tem causado uma certa polêmica, é a questão dos medicamentos, né? Eles também ficam mais caros esse ano? Vamos entender o que acontece com os medicamentos. Também acabam ficando mais caros esse ano. A gente teve, num tempo de pandemia, uma situação um pouquinho diferente, onde alguns reajustes foram represados. E aí as indústrias farmacêuticas acabaram não fazendo os repasses para isso. Todavia, a gente tem aí um problema muito sério por conta desse novo repasse que está chegando da indústria farmacêutica, que chega agora também no início do ano, devido a todos esses problemas de represamento que ficou lá atrás, que tem que ser repassados agora. Ou seja, esse ano a gente vai pagar a conta de 2020 e 2021. Exatamente. Começamos pagando a conta com aquilo que ficou em 2020 por não ter sido aumentado, vamos colocar assim. E agora, em 2021, vai vir efetivamente a soma de tudo isso, né? A gente sabe que o valor médio da inflação de IPCA ficou entre 3,43 para alguns, 4,20 para outros, né? Dependendo da fórmula que se faz aí o cálculo, o fechamento e tal, o dia, aquela história toda. Mas os aumentos estão vindo em valores superiores a isso. Os medicamentos, por exemplo, a gente tem observado, tem vindo valores de 5,15%, né, um aumento médio, chegando até mesmo a mais de 20%, dependendo do tipo de medicamento e do tipo de laboratório que está sendo aí propenso a emitir esse medicamento e o aumento. Então a gente sabe que existem remédios novos, né, que todo ano são pedidos aí, fazem pedidos para Anvisa para poder ter, né, o registro, e a gente sabe que tem vindo medicamentos em valores aí totalmente absurdos, até mesmo porque são colocados aí atrelados ao dólar, né? E a gente tem um dólar hoje a 5 e parampampam, né? Para a gente não falar aí disparado, né? Alto. Então, 5,60, então a gente sabe aí que está meio complicado essa situação de medicamento. Então a gente pode falar que são dois fatores. Um é o repasse, que não houve em 2020, e também tem a questão da lei da oferta e da procura.
Na verdade, eu acho que não só oferta e procura, mas algo mais importante, porque no setor de medicamentos a gente sabe que existe necessariamente uma necessidade muito grande desses medicamentos, né? É lógico que oferta e procura a gente sempre vai ter, né, nessas questões básicas aí numa economia, como por exemplo, a gente tem aí alguns remédios que ficaram famosos na época aí do coronavírus, né, que antes não Sim. custavam nada e hoje estão custando muito mais caro, né? Porque todo mundo foi procurar, e aí efetivamente sim. Mas basicamente o aumento, a gente não pensa só nessa situação de oferta e procura. A gente pensa, na verdade, nos repasses que a indústria farmacêutica acaba fazendo. A indústria farmacêutica tem um cálculo todo específico para poder fazer esse repasse. Eles se utilizam de algumas siglas específicas, como fator X, fator Y, fator Z, multiplicam isso tudo, né? Existem algumas denominações para esses fatores específicos e aí dessa multiplicação surge o que a gente chama do aumento dos remédios, dos medicamentos. Some-se a isso, inclusive, os benefícios, né, do governo estadual, que aumentou o ICMS e depois acabou tirando o ICMS quando percebeu, né? Não vamos mudar esse aumento, peraí, vamos ver diferente. Então, senão, o aumento ia ser muito pior. Ou seja, a gente tem o fator do governo também, né? Sim. Governo do Estado. O governo do Estado também, assim, existe, né, essa incidência dos impostos, né, da carga tributária. E aí essa carga tributária também acaba ficando muito alta a partir do momento que o governo do Estado quis cobrir um rombo aí específico e acabou aumentando o ICMS todo de algumas categorias específicas, né, de produtos e depois acabou voltando atrás quando percebeu que a situação teria aí saído do controle. Tomara que não volte atrás, né? É o que a gente espera. É que até agora só ficou na palavra, né? Porque o governo até hoje, por exemplo, não publicou nada no Diário Oficial, né? Dizendo que teria aí voltado atrás nessa situação. Então, né, não vamos mais aumentar, só está de boca. O negócio ainda está enrolado. Por conta disso, a insegurança jurídica desses fatores também do aumento. Vamos falar um pouquinho sobre aluguel. Os contratos de aluguel são reajustados como? Só para a gente entender o que está acontecendo com os aluguéis. Então, atualmente, e isso é um índice que é muito comum relacionado ao contrato de aluguel, é até cultural os aluguéis subirem, né, contratualmente pelo IGPM, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas, né? Esse IGPM é um índice que é calculado de maneira diferente da inflação objetiva que é calculado pelo IPCA. Para que a gente consiga explicar, talvez, para o nosso telespectador de uma maneira mais simples, o IPCA é como se fosse uma foto 3x4. Você está vendo especificamente aquela situação. O IGPM é como se fosse uma foto panorâmica, ou seja, você está vendo toda a situação. Essa questão acaba influenciando nitidamente no reajuste dos aluguéis. Em outras palavras, o IGPM teve aí, efetivamente, chegou próximo a 25%, né, esse reajuste. Uma situação que muitas vezes saltou aos olhos de todas as pessoas que têm os imóveis locados. Para poder resolver uma situação como essa, é sempre bom estar conversando com o locador, com o proprietário, com a imobiliária, porque nos tempos de agora é muito melhor você ter algo locado por um preço um pouco mais baixo do que efetivamente ficar com esse imóvel desocupado. Aí entra a ideia da oferta e da procura que a gente estava conversando. Então, talvez, nesse caso, para a gente poder conseguir resolver isso da melhor forma possível, esse bate-papo é sempre importante. Caso uma situação como essa não venha acontecer, é importante procurar o PROCON, procurar um advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade, para que você possa conversar sobre isso e efetivamente judicializar o caso se assim for necessário. Nós sabemos que os contratos têm que ser respeitados, porém, alguns abusos como esse não podem, num momento como o qual nós estamos vivendo, com problemas aí da pandemia e a própria questão da habitação, ter gente aí com problemas de ser colocado para fora do seu imóvel, da sua casa, por conta de situações como essa. Por isso, então, que vale realmente uma boa conversa e aí a gente espera que haja o bom senso de ambas as partes, né, doutor? Sim. Agora, nesse quesito ainda de aluguel, dá para a gente mudar o índice previsto em contrato? Um contrato que tenha o IGPM? Sim. Se nós conversarmos e nós aceitarmos essa mudança, não existe problema nenhum. É muito comum, inclusive, que aconteçam reajustes como esse, né? É lógico, como é que a gente resolve uma situação se nós quisermos mudar de índice? Basta procurar um profissional, ele fará um aditamento do contrato, onde constará esse novo índice, já com os cálculos todos resolvidos, e onde a gente vai saber especificamente o quanto a gente vai pagar
do aluguel ali para frente. E nessa realidade que a gente está de pandemia, de desemprego, qual seria o índice, então, mais interessante para o inquilino? Eu acho que não só para o inquilino, mas para ambas as partes. O IPCA é um índice bem interessante. O IPCA representa a inflação aí do período, como a gente falou, né? E é isso que o governo faz naquela fotinho 3x4 que ele coloca em termos de mercado. Então, eu acho que o IPCA seria um valor interessante. A gente está falando aí alguma coisa em torno de 3,63% a 4,5%, dependendo daquilo que a gente for colocar nessa fotinho, vamos dizer assim. Então, é um valor aí 5%, talvez seja um índice que agregue ambas as partes. Mas o IPCA, acredito, seja o mais interessante. Doutor, a gente está no finalzinho do nosso programa, mas eu acho que um ponto importante da gente falar também é essa questão do financiamento bancário. Muita gente procurou, as taxas de juros estão baixas ainda, né? Está sendo algo atrativo, mas as pessoas precisam ter um pouco de atenção para não entrar em nenhuma furada nesse momento, né? O nosso consumidor, assim, precisa lembrar efetivamente, quando a gente fala de financiamento bancário, que a nossa prestação que nós pagamos precisa caber dentro do nosso bolso, mas o consumidor também tem que olhar para saber se lá na frente ele não vai ter um problema muito grande com isso. O exemplo clássico que a gente pode dar se refere aos financiamentos imobiliários que são feitos com base na tabela Price. Por exemplo, é uma tabela que embute muitos juros em relação a esse cálculo, e o Poder Judiciário já até deixou claro que esse financiamento através da tabela Price é um financiamento que traz esses juros compostos. O Supremo Tribunal Federal, na súmula 121, ele deixa claro que não admite juros compostos nessa questão do financiamento. Portanto, isso é uma situação ilegal que acaba acontecendo. E os bancos acabam fazendo um financiamento como esse, que ao invés de auxiliar o consumidor, acaba prejudicando esse consumidor lá na frente. Se isso é um caso, né, dos consumidores que estão aí com esse problema, é importante procurar um advogado da sua confiança, procurar o OAB da sua cidade, procurar o PROCON e tirar as dúvidas específicas em relação a esses contratos, para que se possa aí, né, ter uma situação mais tranquila da habitação nesse tempo que a gente está vivendo. Doutor Fabrício Pozzocco, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada pelo seu tempo, um excelente ano para o senhor. Eu aqui agradeço a oportunidade, Roberta, feliz 2021, tanto para você quanto para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado.